Uma pessoa foi condenada pelo tribunal do júri. E aí, é possível que ela imediatamente cumpra a sua pena ou é necessário esperar a conclusão de todos os recursos para que seja possível o início do cumprimento de pena? A resposta a essa pergunta foi, de certa forma, dada ontem pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 1.235.340 sob a relatoria do ministro Barroso. E houve a formação da maioria de que, sim, é possível que, após a conclusão do júri, após a condenação realizada pelo tribunal do júri, a pessoa, o condenado, inicie imediatamente o cumprimento de sua pena. Mas esse caso não é tão simples de ser analisado. Tanto é que o ministro Gilmar Mendes pediu destaque para ele. O que é que significa isso? O que é que quer dizer um destaque, um pedido de destaque? Quer dizer que o relator responsável, ou seja, o ministro Luiz Roberto Barroso, deverá encaminhar esse processo para o plenário e ele será julgado presencialmente pelos ministros, uma vez que estava sendo julgado virtualmente, ou seja, os ministros apenas apresentavam os seus votos e os seus argumentos. Mas, como eu disse, esse caso ele não é tão simples, uma vez que ele vai de encontro a um posicionamento, de certa forma, recente do próprio Supremo Tribunal Federal, que ao julgar as ADCs 43, 44 e 54, entendeu que não é possível a execução provisória da pena. É necessário esperar o trânsito em julgado desses recursos, é necessário esperar o trânsito em julgado desse processo, ou seja, o que seria o trânsito em julgado? Seria o esgotamento da análise do processo, seja porque a pessoa utilizou todos os recursos possíveis, seja porque ela perdeu o prazo e aí não tem mais como recorrer. Então, quando se transita em julgado, o caso realmente não tem mais como ser analisado, e aí, por essa razão, a formação de culpa como determina a Constituição. Entretanto, a gente tem que fazer um paralelo. Primeiro, de lá para cá, ou seja, do julgamento das ADCs 43 e 44 e 54, houve uma modificação na formação do STF. 2 ministros saíram e 2 ministros entraram. Quais foram os ministros que saíram? Foram o Celso de Mello e o Marco Aurélio de Mello. E entraram os ministros Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Rodolfo, mas também entrou o Zanin. O Zanin, inclusive, tomou posse semana passada. Por que você não está contabilizando isso? Porque o ministro Zanin, ele entrou em substituição ao ministro Ricardo Lewandowski, que já apresentou o seu voto nesse caso. E aí, o STF tem um entendimento que foi dado na ADI 5399, e esse entendimento é recentíssimo, foi dado no ano passado, de que o voto de ministro já aposentado não é desconsiderado. O que é que isso significa? Significa que, quando o julgamento ele sai do plenário virtual e vai para o plenário presencial, aquele ministro que já votou, que já apresentou seu voto, mas se aposentou, esse voto é contabilizado, ele não é desconsiderado, porque não há um reinício de julgamento. Então, o ministro Zanin, ele não apresentará voto, porque o seu antecessor já o apresentou, e o julgamento ele não é reiniciado, e é levado em consideração esse voto do ministro Ricardo Lewandowski, que foi contrário ao posicionamento do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, esse é o primeiro ponto, de que a composição do Supremo Tribunal Federal, ela mudou. Tanto é que o ministro André Mendonça, que entrou no lugar do ministro Marco Aurélio, já mudou a balança, já modificou o seu voto. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, que a gente tem que analisar é o próprio voto do ministro relator, do ministro Luiz Roberto Barroso. Ao meu ver, o voto, ele possui problemas muito graves. Mas antes de apontar esses problemas, vamos entender o voto. Primeiro, o ministro Luiz Roberto Barroso entende que é totalmente possível a aplicação imediata do cumprimento da pena após a condenação do tribunal do júri, devido ao fato de o Supremo Tribunal, de a Constituição Federal estabelecer
que os jurados, eles possuem soberania. Em um outro vídeo em que eu estava analisando a legítima defesa da honra, eu expliquei aqui que a Constituição Federal garante como direito fundamental o tribunal do júri e ainda garante 3 direitos. A soberania dos jurados, ou seja, o que os jurados decidem é soberano, só podendo outros jurados modificarem esse posicionamento, o sigilo das votações e a plenitude da defesa. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, seguindo essa lógica, ele entende o seguinte: os jurados, eles possuem soberania dos seus vereditos. Então, o que os jurados dizem, nem o tribunal pode modificar, a não ser que anule o júri ou então entenda que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, determinando um novo júri. Se não for por essa razão, a decisão dos jurados deve ser mantida. Então, num conflito que se tem aqui de presunção de inocência e da soberania dos vereditos, o ministro Luiz Roberto Barroso entende que a soberania dos vereditos ela deve ser priorizada, ela deve prevalecer e, por essa razão, a pessoa deve ser imediatamente presa. Isso é o argumento central do ministro Luiz Roberto Barroso. Só que, ao meu ver, e com devido respeito que eu tenho ao ministro Luiz Roberto Barroso, essa decisão ela é equivocada. Porque, primeiro, não há um conflito, ao meu ver, entre soberania dos vereditos e a presunção de inocência. Por que isso? Porque a presunção de inocência, que está no artigo 5º da Constituição Federal, ela é retirada do seguinte texto: ninguém será considerado culpado sem um trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, a partir do momento em que os jurados decidem que a pessoa ela é culpada, essa condenação decorrente da decisão dos jurados ainda não transitou em julgado e ela pode sim ser modificada. É possível que ela seja inclusive anulada, pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal, caso seja um caso federal, da competência da Justiça Federal. Então, é totalmente possível que ele seja modificado. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, ao meu ver, a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso também tem uma falha muito grande. Por que isso? Porque ele se utiliza de estatísticas para demonstrar que os casos que geram nulidade do júri, os recursos que acarretaram a nulidade do júri, são muito poucos. Ele pegou um dado do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e demonstrou que apenas 1,97% dos recursos que chegam ao Tribunal de Justiça de São Paulo são acatados de modo a ter um novo júri. E aí ele até na decisão fala assim, argumenta da seguinte forma: ora, se apenas 1,97% acaba sendo modificada, a decisão acaba sendo modificada gerando um novo júri, não é salutar, não é o adequado a gente ter que impedir a execução da pena, porque os outros quase 98% são cumpridos imediatamente. Esse argumento, ao meu ver, é um argumento falho e é um argumento muito perigoso, porque ele só conta metade da história. No processo penal, no direito penal, mesmo que esse dado fosse 0,000001%, ainda assim é um dado extremamente relevante. Por quê? É a vida de uma pessoa que a gente está lidando ali. A gente tem, no âmbito da dogmática penal, no âmbito do estudo do direito penal, o seguinte pensamento de que é muito melhor várias pessoas culpadas estarem soltas do que uma pessoa inocente estar presa. Dizer que, trazer esse argumento utilitarista, que é o argumento utilizado pelo ministro Barroso, de que apenas uma pequena quantidade dos processos são revertidos, é muito complicado, porque a gente está lidando com a vida de uma pessoa. E essa vida pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser de seus amigos, pode ser de seus parentes. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é o direito fundamental de uma pessoa
ser julgada adequadamente, é o direito fundamental de uma pessoa ter o processo adequado. Então, isso é um ponto que, inclusive, já foi até destacado nas ADCs 43, 44 e 54. Um outro problema que eu vejo também da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso é que ele até faz uma inovação legislativa, porque o que é que existe hoje? O Código de Processo Penal, após a modificação feita pelo pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, incluiu, né, teve uma inclusão ali no artigo 492, em que foi o parágrafo 4º. O parágrafo 4º possibilita que, quando uma pessoa ela é condenada a uma pena maior de 15 anos, não haja efeito suspensivo. O que é que isso quer dizer? Que tem que cumprir imediatamente a pena. Não há efeito suspensivo em relação a isso. E o Barroso, ele foi além. O Barroso, ele disse, na verdade, o cumprimento tem que ser imediato e não importa a pena. Então, se a pessoa ela foi condenada a uma pena de 5 anos, imediatamente tem que cumprir. Não importa. Então, é uma decisão que vai além do que está disposto na legislação. E que isso, inclusive, foi destacado pelo ministro Fachin. O ministro Fachin, o voto do ministro Fachin, acompanhou em quase sua integralidade o voto do ministro Barroso, mas fez esse destaque de que a legislação, o Código de Processo Penal, só possibilita o cumprimento imediato da pena quando a pena for superior a 15 anos. Ao meu ver, e eu acho que vocês já devem ter percebido, eu sou totalmente contrário a essa decisão do Barroso, porque eu entendo que existe um sistema recursal, e o sistema recursal ele tem como amparo também a presunção de inocência, e que há sim riscos da ilegalidade da decisão, de que há riscos de que o júri ele tenha vícios dentro dele. Então, por essa razão e por conta do perigo que isso pode trazer ao próprio processo penal, eu entendo que a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso ela é equivocada. Como é que isso será concluído? Não sei, né? Até porque a gente não tem previsão de quando isso será julgado pelo plenário, porque depende de o presidente do Supremo Tribunal Federal, que, ironicamente, o próximo presidente será o ministro Luiz Roberto Barroso, com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, que ocorrerá em outubro. Então, dependerá do ministro Luiz Roberto Barroso, provavelmente, de pautar isso no plenário e levar isso a julgamento. Gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, estão gostando do conteúdo que estou apresentando aqui no meu canal, se inscrevam e liguem um alerta para que vocês sempre fiquem a par de todas as informações que eu trago aqui. Então, se gostaram, comentem também aqui, né? Se não gostarem, também comentem, apresentem suas divergências, porque realmente o objetivo desse canal é divulgar informação e também gerar discussões para que, a partir dessas discussões, de forma sempre respeitosa, a gente também gere conhecimento. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.